Olá, gente, gravando esse vídeo rapidinho aqui só para discorrer sobre um assunto que eu li no jornal Correio Brasiliense, que diz respeito a um assunto recorrente no nosso país como fora, do nosso país, que é a questão da fome. E fome é um problema sério, não só daqui do nosso país, especificamente aqui do Distrito Federal. O que diz essa notícia, essa informação? Olha só, eu deixei aqui para ler, pontuei algumas coisas, eu não vou ler a reportagem completa, mas enfim, diz assim: pandemia agrava a situação de mais de 49 mil famílias do DF que convivem com a fome. Eu tenho um link aqui, se você quiser depois eu deixo o link para você. Então a pandemia agrava a situação de mais de 49 mil famílias no DF. 49 mil famílias somente no Distrito Federal que estão passando fome, estão com fome. E o que diz mais aqui? Pelo menos 49 mil famílias do DF vivem em situação de fome, agravadas pelas dificuldades econômicas da pandemia. Isto é, pais, mães, o chefe de família que ficou desempregado e agora não tem como pagar suas contas, não tem como sustentar seus filhos, sua casa, por causa do desemprego. E nem sempre aquilo que recebem como benefício do governo, isso é suficiente para suprir aquilo que eles precisam, para sobreviverem. Então, enfim, em alguns lares, doações e auxílios são as únicas possibilidades para ter mais do que água na geladeira. Continuando, o relato de uma dona de casa, tem o nome dela aqui, ela tem 36 anos e na reportagem, o que ela diz? A fome é realidade para nós. E mãe tem aquilo que só a gente entende, de deixar de comer para dar para os filhos. Então, tem vezes que eles estão almoçando e perguntam: mãe, você já comeu? E eu digo: sim, meu filho, pode ficar tranquilo. Mas se eu tivesse pegado para mim, diz a mãe, ia faltar para eles, para os meus filhos. Então o relato dessa mãe evidencia que uma condição de vida básica, como conseguir colocar comida no prato de todos os filhos da casa, todos os dias na casa, é privilégio para uma parcela de moradores do Distrito Federal. É privilégio de poucos. Para eles não são. Então, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgados em setembro, agora em setembro, um ano atrás praticamente, mostram que 319 mil domicílios do DF estão em situação de insegurança alimentar. Se não é de setembro do ano passado, deve ser desse próprio. Eu não consegui verificar se é setembro desse ano ou do ano passado. Então, os casos graves aumentaram 250% desde 2013. Em entrevista ao Correio no mês passado, o governador Ibanez Rocha, ele afirmou, o que ele disse no mês passado, o nosso governador: a fome no ano que vem, isto é, em 2021, vai ser um grande problema a se enfrentar, um grande problema a se enfrentar. Enquanto esse cenário é analisado com preocupação pelo Estado, famílias estão lutando por uma refeição com arroz, feijão e carne. E aí, como eu havia lido agora um pouco atrás, em alguns lares, doações e auxílios são as únicas possibilidades para ter mais do que água na geladeira. Como vocês, acho que a maioria deve saber, eu, em parceria de alguns amigos, nós temos um projeto
que já não é de agora, já tem alguns anos, que se chama Chamados para Fora, que conquanto seja mentoreado por pastores, a nossa meta é que seja um trabalho interdenominacional, não agregando apenas religiosos, cristãos, protestantes e evangélicos, mas todos aqueles que estão dispostos a lutar pela vida, pela causa da vida, pela preocupação com o bem-estar do próximo, do outro, não importando quem seja essa pessoa. E o projeto Chamados para Fora, um dos carros fortes, por assim dizer, é justamente levar o alimento, a roupa, o suprimento para esses que estão passando necessidade, tanto os que são moradores de rua, quanto famílias que têm sua casa, têm o seu lar, têm o seu pai, sua mãe, seus filhos, mas que estão passando necessidade, estão passando fome. E diariamente há notícias, e eu leio algumas coisas de famílias que estão precisando de um leite, de uma roupa, de um arroz, de um auxílio, de uma ajuda. Então, aqui fica o estímulo para que, se você já trabalha com isso, continue, persevere e arregimente pessoas que têm esse mesmo tipo de pensamento, que sejam pessoas solidárias com a dor e a necessidade do próximo. Tá bom? E continuando aqui, sobre essa reportagem, eu peguei apenas os pontos, não é a reportagem completa. Tem uma outra senhora, ou se não me engano é a mesma, que diz assim: estou desempregada e meu marido trabalha como eletricista, fazendo uns bicos, mas não tenho nada fixo. Temos 3 filhos e um sobrinho morando com a gente e a situação está muito mais difícil esse ano. Vivemos de cesta básica. A carne está muito cara e tem vezes que não consigo fazer uma mistura. Então o alimento é arroz e feijão. É triste ver o filho o dia todo sem se alimentar, comendo alguma coisa de noite só porque um vizinho deu. A gente tende a achar força de onde não tem. Desabafa, né? Conta essa moradora do Sol Nascente. Então temos aqui um professor emérito da Universidade de Brasília, UNB, né? Eu também não vou dizer o nome dele aqui, não sei se posso, mas enfim, ele é doutor em Sociologia e ele pontua: Brasília mostra uma das situações mais ríspidas e expressivas da desigualdade social, com grupos em que sobra alimento, de políticos, juízes, empresários e funcionários de alto escalão, e grupos em que falta comida. É uma sociedade segregada e a população excluída busca sobrevivência, busca sobreviver. Essa desigualdade, esse paradoxo social que existe, né? E isso eu já trago, já tento trazer para dentro do contexto religioso, que a gente temos uma igreja que parece que não está tão preocupada com essa causa do próximo, mas com a sua própria causa. Então não quero que esse vídeo fique longo, então quero ser assim, bem rápido, enfim. Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, vai falar de uma igreja que está presente no meio da sociedade. Jesus escolhe seus discípulos, ele os comissiona. E a gente vai ver aqui no Lucas 10 3 pontinhos assim super importantes, que fala sobre evangelismo, ação social, sobre cuidado com o próximo e sobre devoção. Evangelismo, serviço e transformação histórica. Eu não vou ler o Evangelho de Lucas no capítulo 10 aqui para não ficar tão extenso. A gente pode até tentar falar isso em outro momento. Mas está falando no início do capítulo 10 sobre uma comissão de 70 homens, incluindo com certeza mulheres estavam ali presentes também. Eles foram comissionados para serem evangelizadores, para propagar a boa nova, para falar de um reino que muitos não conheciam, que era o reino de Deus, estava sendo estabelecido não geograficamente, mas no coração.
Então eles eram os evangelizadores, eles estavam ali para falar das boas novas. É evangelização, é propagação, é querigma, palavra da verdade, palavra de Cristo, palavra de Deus para o coração que buscava e ansiava por transcendentalidade também. E aí nós vemos mais à frente que Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Então nós vemos aqui o bom samaritano. Jesus vai discorrer sobre esse serviço compassivo, doador, sacrificial, comprometido com a dor do próximo, comprometido com a necessidade do outro, e seja esse outro quem fosse. Perdão aqui, gente, eu acabei deixando ligado aqui o celular. O que eu vou fazer? Vou desligar. Poderia começar tudo de novo, né? Mas eu prefiro desligar aqui. Então o que acontece? Jesus está falando sobre esse que é empático com a dor do próximo. E o que é interessante nessa história é que ele vê aquele ser humano caído, prostrado, ferido, ele não se preocupa em saber quem é, não pergunta sobre quem essa pessoa é, o que ele fez, pelo contrário, está caído, sofrido, precisando de socorro, e assim ele faz. Coloca ele, acho que no seu transporte, no seu animal que ele estava ali andando, e leva para o hospital mais próximo e diz: olha, pode cuidar dele, o que tiver que pagar eu pago, ele está sobre a minha responsabilidade, e ele é cuidado. Então nós vemos o serviço, a doação. E lá na frente nós vamos ver que Jesus fala sobre devoção, sobre duas irmãs que estão ali dentro de uma casa. Uma está preocupada com os afazeres domésticos, está estressada, a outra se assenta aos pés de Cristo e está ali para poder ouvi-lo, para poder absorver, aproveitar a presença da pessoa que estava ali, que era o Cristo, e não se preocupar com mais nada. Aí Jesus chama outra mulher e diz: olha, por que você está tão atarefada? Só uma coisa importa, que aquele momento era ele mesmo, é devoção. Então você vê que são abordagens diferentes no mesmo capítulo. Abordagens diferentes. Nós vemos evangelismo, serviço, devoção, que não são irreconciliáveis. Eles são presentes ali, como são presentes aqui na nossa existência, na nossa vida. Então, nós estamos vivendo, que período nós estamos vivendo? Período de histórias de fome, que nós estamos vendo, acabamos de ler, períodos das catástrofes, dos terremotos, da terra que treme, os terremotos que derrubam prédios e famílias vendo seus entes queridos morrerem, gente padecendo dor por causa disso, opressão, medo, perplexidade. Esse é o período que nós estamos vivendo. A fome está aí. E aí a igreja está presente. E nós lemos essa história, achamos ela linda, mas ela vai se tornar ainda mais bonita, ela vai se tornar mais interessante, ela vai se tornar mais verdadeira, se ela não for apenas uma história, mas se ela for a história repetida na nossa existência hoje, enquanto igreja, enquanto nós nos denominamos cristãos, que amamos o próximo, né? O ponto alfa, o ponto ômega, né? Alfa não, ômega, o ponto final, né? Do juízo de Deus, é que Jesus vai perguntar para esses que disseram que eram filhos dele, que amavam o próximo, que estavam aqui para servir. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: o que você fez do pobre, o que você fez do sedento, o que você fez do faminto, o que você fez do deserdado, o que você fez do abandonado, do aprisionado, do enfermo, do caído, do dolorido, do carente. O que você fez com ele e a ele? Você me viu nele? Essa é a grande pergunta escatológica, essencial e fundamental. Trabalho, serviço, evangelização, escatologia não são abordagens irreconciliáveis. Pelo contrário, eles estão presentes. Então, essa minha reflexão de hoje é exatamente apenas para
para ver se a gente se incomoda, pelo menos, de saber que enquanto eu estou bem, estou aqui na minha casa, isso não tem que se transformar em uma neurose, de maneira alguma, mas principalmente enquanto cristão, que digo que conheço a Deus e Deus é amor, enquanto eu estou aqui, eu tenho o meu alimento, eu consigo pagar minhas contas, gerar uma certa inquietação em nós e dizer: o meu próximo, ele está passando fome, crianças estão passando fome, mães estão deixando de dar, estão passando fome porque estão priorizando os próprios filhos, e mães passando fome, filhos passando fome, famílias carentes. Então eu fiquei muito feliz porque recebi uma oferta de uma pessoa de Ceres, Goiás, e que disse: olha, eu vou ajudar, e tem sido assim uma ajuda. Eu vou comprar cesta básica, eu vou doar para famílias. Essa é a nossa missão, essa é a nossa presença, é o mínimo que eu posso fazer. É graça de Deus em mim poder ajudar o próximo. É não reter. Como diz o pastor Neil Barreto, a graça que me alcança, ela não se finaliza em mim, ela passa por mim. E essa graça de receber uma ajuda, uma oferta, ela não é para mim, é para ajudar o próximo. É para abençoar outras vidas, é para ajudar outras pessoas. Então, a evangelização, sim, a igreja pensa muito em evangelização e evangeliza. Mas ali nós vemos na parábola que essa igreja que evangeliza é uma igreja que levanta o caído, que cuida das suas feridas, que o cobre, que o veste, que o alimenta, que se preocupa de fato com ele, sem se preocupar com as opiniões de terceiros, e ao mesmo tempo mantém uma devoção ímpar, única, subjetiva, dessa pessoa com o seu Criador. Então são abordagens que não são irreconciliáveis, elas podem ser vividas, praticadas hoje, tá bom? Isso é uma pequena reflexão, espero que seja bom para você, tá bom? Receba meu abraço. Tchau.